E hoje nós vamos falar de um tema muito difícil. É muito difícil. No mundo que a gente vive, está quase impossível se nós não tomarmos uma decisão de praticarmos. Nós vamos falar sobre solitude. Não é solicitude, tá? Tem diferença. A solicitude que Jesus cita lá em Mateus, não andeis ansiosos por coisa alguma. É uma ansiedade, é um desejo, um objetivo que você quer a qualquer custo ser alcançado. Mas nós vamos falar sobre solitude. Solitude é o ato de você estar sozinho. E nos dias, nós passamos até momentos aí onde fomos obrigados a nos isolarmos. E quem teve o vírus, quem contraiu o vírus foi pior ainda. Porque além de estar isolado de tudo, se isolou da família, que é o bem mais precioso que a gente tem. Então foram dias e são dias difíceis que a gente está vivendo. Mas a gente precisa fazer essa prática e nós vamos aprender hoje pela palavra do Senhor a praticarmos a solitude, amém? É um princípio grandioso dessas disciplinas que nós estamos vivendo, aprendendo por meio da graça. E pela fé, nós podemos dizer que nós vamos viver essas disciplinas por meio da graça do Senhor. Vamos lembrar um pouquinho das disciplinas que já foram ministradas aqui? Eu não lembro muito quem ministrou, mas eu sei mais ou menos, tá? Se eu errar aqui, vocês me corrijam que está aqui quem ministrou. A disciplina da meditação, foi você, Thaís? O ato de meditar, né? Não só ler a palavra, mas meditar nela. O salmista diz que nós temos, é um dever do cristão, é um homem feliz, é um homem bem-aventurado aquele que lê e medita nas palavras do Senhor. Aquele que medita na palavra do Senhor é como uma árvore plantada junto a um rio, a um riacho. Ela não vai cair as suas folhas e no tempo certo ela vai dar o seu fruto. Olha que coisa preciosa. Então foi meditação. A oração foi você, Jair? Oração foi o Jair. O jejum, quem foi que ministrou? Vinícius ministrou sobre o jejum. Tudo princípios, chaves que abrem portas para que nós possamos avançar. O estudo da palavra foi o pastor Júnior que deu, né? Simplicidade, quem foi? Você, Thaís? E hoje nós vamos falar sobre a 7ª disciplina, que é a solitude. Nós temos mais 2 aí pela frente, que é a submissão e o serviço. Então nós vamos entrar nesse tema nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero falar para você o que é a solitude, o que ela significa, para nós podermos entender melhor. A solitude é o estado de privacidade de uma pessoa, não significando propriamente estado de solidão. Vocês entendem? Não quer dizer que a pessoa que se isola, que vai praticar a solitude, ela está vivendo uma solidão. Pode representar um isolamento e uma reclusão. E ela tem uma distinção muito grande da solidão, tá? Aí a gente vai entender um pouco lá na frente. Você pode estar sozinho, isso é muito comum. Você pode estar sozinho em um ambiente e não se sentir sozinho, correto? Você pode estar sozinho em um ambiente e não se sentir sozinho. E ao contrário disso, você pode estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. Isso é uma coisa tão comum nos dias de hoje. As pessoas estão desenfreadas, sabe, assim, num ritmo de vida. Aí nós ouvimos lá em março, quando iniciou o confinamento, que essa pandemia, esse vírus veio para nos desenfrear um pouco. Realmente sim, mas eu vejo e continuo vendo que as pessoas ainda continuam num ritmo de vida muito intenso. E tem momentos que a gente precisa um pouquinho refletir, tirar o pé de algumas coisas, porque senão a gente vai colher consequências graves no decorrer da nossa vida. A plantação é nossa, então quem vai colher somos nós. Estamos passando ainda momentos muito difíceis de isolamento. Ninguém ainda está podendo ainda se abraçar. A gente dá um abraço de vez em quando, muitas vezes até escondido, né? Mas não está ainda podendo nem fazer as nossas reuniões de família. Então a gente ainda está vivendo esse momento de isolamento. Pode ser que isso pendure até o final do ano. Pode ser que as nossas festas de Natal e de Ano Novo não será como foi em 2019. E quando nós começamos 2020, ninguém imaginou que nós íamos passar por tudo isso. Se nós imaginássemos que o ano de 2020 seria o que está sendo, muita gente teria, sofrido ou perecido antes de tudo isso acontecer. Então,
Tem duas situações. Uma coisa é você ficar sozinho por opção. Outra coisa é da forma que nós tivemos que ficar. Sozinho, nós não tivemos a opção de escolher. Não, eu não quero me isolar. Simplesmente nós fomos obrigados a nos isolarmos. As empresas ainda não estão trabalhando em escritórios. Dificilmente você vê uma empresa grande que está trabalhando em um escritório. Possivelmente voltará só em 2021. Então cada um está no seu canto. Ontem eu fui num escritório grande que a PepsiCo tem ali no Jaguaré. Tinha eu lá dentro, passei lá para participar de uma reunião. Tinha mais uma pessoa que cuida um assistente que cuida de tudo lá, de impressão, de documentos, de envio, de malote, tudo. E uma pessoa entrou e saiu, totalmente sem ninguém, totalmente deserto. Então é muito difícil, onde você via um movimento de pessoas e de carro o dia inteiro, porque lá é um CD de distribuição. Mas hoje, nessa noite, Jesus nos convida a sair da solidão e entrar na solitude. Amém? Jesus está nos convidando hoje a sairmos da solidão, porque muitas pessoas se isolam não porque quer se isolar, mas porque sente que precisa se isolar. Então Jesus hoje nos convida a sair desse quadro de solidão e entrar no quadro da solitude, que tem um caminho muito longo de uma coisa para outra. O salmista Davi, no Salmo 34, no versículo 10, ele diz o seguinte, que a parte B desse versículo, que aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Muitas vezes nós temos tudo na nossa vida. Quantas pessoas têm de tudo, irmãos? Os ricos, as pessoas mais lindas, cheias de vida, cheias de saúde, com uma família maravilhosa, e não é feliz. E praticamente o sentimento daquela pessoa é um sentimento de infelicidade, dá a impressão que a pessoa não tem nada. E quantas pessoas que não têm nada, e pelo ritmo de vida, o perfil que a pessoa, as atitudes da pessoa, você vê que a pessoa tem tudo na vida. E é assim, é uma coisa muito contraditória. Jesus falou lá em João 15, no versículo 5, que sem mim, nada vocês podem fazer. Então o convite de Jesus nessa noite, a nós irmos para a solitude, é ir para a presença dele, é estar com ele, não é estar sozinho. O convite não é para nós nos isolarmos, para ficarmos sozinhos, mas é para estar na presença do Senhor. E ele deixou um princípio maravilhoso quando ele ensinou os discípulos a orar. Vamos abrir em Mateus, como texto básico dessa ministração, Mateus capítulo 6, o versículo 6, primeiro o versículo 5, quando os discípulos, Jesus estava dando os princípios aqui do Sermão do Monte, ele falou sobre a esmola, e ele vai ensinar os discípulos a orar, porque os discípulos pediram, falou, Senhor, nos ensine a orar. E no versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, Jesus nos dá um princípio maravilhoso, que é o princípio de entrar no quarto e fechar a porta, ir para um local reservado. Jesus disse assim, quando orardes, não sejais como os hipócritas e os fariseus, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. O versículo 6, mas quando vocês forem orar, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está no céu em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. A gente canta isso, a gente sabe disso, mas a gente não pratica isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui para mim e para você. Quantas vezes no nosso dia nós tiramos um tempo em secreto para falar com o Senhor? Não responda para mim. Porque esse tema da solitude, ele bateu muito forte comigo, principalmente nessa semana. Porque foi uma das semanas mais corridas da minha vida. Então é um tema que vem confrontar com o nosso ritmo de vida. Nós estamos no Setembro Amarelo. O que significa o Setembro Amarelo? É a conscientização da prevenção ao suicídio, né? Hoje eu estava vendo na internet, eu puxei um pouquinho lá uma estatística, mais de 800 mil pessoas, sabe o que é? Quase 1 milhão de pessoas morrem no Brasil por tirarem suas próprias vidas. E de onde desencadeia o suicídio? Principalmente da depressão. E uma
das atitudes da pessoa quando está com depressão é se isolar. É se isolar. Quando você está com problema, você se isola. Quando você está com qualquer outro sentimento, a primeira intuição do ser humano é se isolar. Mas se isolar por causa da solidão. Não por causa da prática da solitude para ir para a presença do Senhor. Nós fazemos tudo, menos ir para a presença do Senhor. E foi o que Jesus mais nos ensinou. E nos deu essa chave poderosa. Que é para nós entrarmos num ambiente sozinhos. O abrir a porta é uma atitude. Porque lá no secreto o Senhor vai se revelar para nós. Amém? Você crê nisso? Amém? O abrir a porta, o entrar no ambiente, é uma atitude minha e sua. Deixa que o resto, o secreto, é o Senhor quem vai fazer. Ele vai se revelar a mim e a você. Grandes experiências de homens de Deus e mulheres de Deus foi no secreto. Não foi no meio do barulho da multidão. E a gente vai ver isso. Além dessas 800 mil pessoas que tiram a sua vida, tem um número imenso de pessoas que tentam o suicídio. Isso falando mundialmente. Além das 800 mil que morrem, que conseguem efetuar o ato, milhares ainda, passa ainda muito mais do que isso, de pessoas que tentam, os jovens hoje, e a causa maior disso é a depressão, é a solidão que a pessoa sente. E essa estatística, o maior número delas está na idade de 15 a 29 anos de vida, na flor da idade. Quando que uma pessoa na flor da idade tenta tirar sua própria vida? Por quê? Porque está na solidão, está se sentindo só. E o que falta para essa pessoa? Falta algo muito mais do que o dinheiro, muito mais do que o amor de alguém, muito mais do que um bom alimento, uma melhor roupa que tenha na melhor loja. O que falta na vida dessa pessoa? Falta algo muito mais do que isso. E é disso que nós vamos falar, é da presença do Senhor. Podemos cultivar a solitude, é uma atitude nossa. Se nós não cultivarmos ela, nós não vamos exercer ela. Aliás, se nós não cultivarmos essas disciplinas que nós estamos aprendendo, nós não vamos exercer nenhuma delas. Eu lembro muito bem na oração que o Jair fez aqui, e me chamou muita atenção, quando ele orou e falou: Senhor, destrava a vida do teu povo para a oração. Porque existe uma trava nas nossas vidas. Existe uma trava nas nossas vidas, e essa trava é um domínio que existe. E se nós não tomarmos a atitude para vivermos essas disciplinas, nós não vamos usufruir do melhor, que é da presença do Senhor, e viver as melhores horas e o melhor tempo da nossa vida. Porque o melhor tempo da nossa vida não é quando nós estamos dentro de um shopping fazendo compras. Não é. Eu tenho certeza. Esses dias eu estava me sentindo estressada, sabe aquele sentimento que você está trabalhando demais, estava um frio danado aquela semana, e eu passando frio. Sabe o que é você passar frio? Só tinha um casaco. Parece mentira, né? Mas eu me sentindo passando frio. O que eu fiz um domingo à tarde? Eu fui no shopping, voltei com as mãos cheias de sacola, gastei uma grana, e nem a roupa eu usei, porque depois esquentou. O que isso trouxe para mim? Além da dívida? Nenhum sentimento. Eu estava me sentindo frustrada, porque trabalho demais e não tenho tempo nem para gastar o dinheiro que eu trabalho. Alguém se tem esse sentimento? Não consegue nem ter tempo para usufruir do seu trabalho? Aí você vai e faz uma atitude dessa que eu fiz, volta com a sacola e com a dívida lá do cartão, e nem usei a roupa porque esquentou. Você entendeu isso? O que isso trouxe para mim? O que isso trouxe para mim, Deise? Acrescentou alguma coisa eu ter ido lá no shopping gastar? Se eu tivesse entrado no meu quarto, naquele momento que eu estava me sentindo assim, cansada, sabendo que eu tinha trabalhado duro a semana inteira, dando o meu melhor para tudo que eu tento colocar minhas mãos, se eu tivesse entrado no meu quarto, fechado a minha porta, e em secreto falado com meu pai, o que tinha acontecido comigo, Sandro? Eu teria vivido uma experiência única na minha vida, né? Mas não, eu fui lá para o shopping Itaquera, gastar sem nem usar o que eu gastei. Tem sentido isso? Tem sentido.
Então, para onde que nós temos que correr? Para Jesus. Para Jesus. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Seja no momento mais difícil, ou seja no melhor momento da nossa vida. É para os pés dele que nós temos que ir. A atitude de abrir a porta do lugar, de preparar o ambiente, é minha e é sua. E deixa que no secreto o Senhor vai se revelar para nós. A solidão é um vazio do lado de dentro nosso. E a solitude é nosso interior preenchido. Olha que coisa tremenda. A solitude é muito mais do que um lugar. É uma condição que nós vamos adquirir se nós praticarmos. O medo da solidão nos arremete aos barulhos e às aglomerações. Tem muita gente que tem medo e não gosta de ficar sozinha. Tem pessoas que vivem com alguém por medo da solidão. Tem pessoas que vivem em amizades, mesmo fazendo mal, porque não quer perder, quer ter sempre, abrir a boca e dizer que tem amigos. Mas não adianta, não adianta. Então o medo da solidão nos arremete aos barulhos e às aglomerações. Nós mantemos um fluxo de palavras, mesmo que seja palavras fúteis. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós nos comportamos assim. Porque é a única coisa que nós sabemos fazer. A solidão e o barulho são as nossas únicas alternativas que nós temos, é o que nós temos para hoje. Solidão ou então barulho. Mas isso para quem tem um estilo de vida neste mundo louco que a gente vive. Mas em Deus, nós temos a opção, em Jesus Cristo, de viver a solitude. Se nós nos acomodarmos na solitude, nós vamos desfrutar dele dentro de nós. Olha que coisa tremenda. Se nós nos acomodarmos é você tirar esse tempo, é você fazer isso acontecer. Se nós corremos para exercitar isso, nós vamos desfrutar da presença do Senhor dentro de nós. Eu não sei se você já viveu isso, mas de você estar desesperado mesmo, sozinho em um lugar, e você ter que abrir a tua boca e ler e falar palavras da palavra do Senhor em voz alta para os teus ouvidos ouvir. Não sei se você já viveu isso, mas isso é algo tremendo. Você está num lugar onde só está você, e você abrir a sua boca e ler, pegar um versículo. Isso só vai acontecer se você estiver em desespero, porque se você estiver feliz, você não vai praticar isso, eu não vou praticar. Mas se você estiver desesperado, você vai abrir a sua boca e você vai ler a palavra do Senhor em voz alta para os teus ouvidos ouvirem. Ou você vai orar a palavra, que faz um efeito tremendo nas nossas orações. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então, quando nós abrimos a nossa boca e oramos as promessas do Senhor, essas promessas nos fortalecem, além de nos fortalecermos, ela vai fazer um efeito, tremendo nas nossas orações. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Automaticamente você está lembrando ao Senhor, não que Ele se esqueça, mas você está lembrando o Senhor e lembrando a você mesmo das promessas dEle. E isso só vai acontecer com a gente se a gente tirar se exercitar a fazer isso. Porque senão no momento de desespero, o que acontece quando a gente sente medo? Que é o contrário da solitude. O medo, quando a gente está sozinho, sente solidão, você sente medo. E o medo gera em nós o desespero. E o desespero gera em nós o grito. A alma grita de dor. E a solitude é o contrário disso. Você tem a segurança, mesmo na hora do desespero, que o Senhor não te abandonou. E você só vai ter isso, eu só vou ter isso, se nós praticarmos a solitude. Nós vamos lembrar da palavra do Senhor que nos diz: quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas dos rios, elas não te afogarão. Quando passares pelos mares, essas águas não vão te submergir. Você vai lembrar do Salmo 121, se você praticar a solitude, a meditação, a oração, o jejum. Tudo isso são princípios que traz a nós uma fé viva e um modelo de cristianismo diferente. Porque igual, irmão, todo mundo é. Olha, ontem eu fiquei decepcionada com um programa que eu estava ouvindo numa rádio evangélica.
Eu não lembro agora o nome do programa, mas era um tema de amor. Vocês não acreditam, mas eu não ouvi uma música evangélica nesse programa. Sabe quais as músicas que eu ouvi? Porque o pastor estava pregando sobre casamento e sobre restituição de relacionamento. Ele tocava música de Zezé de Camargo. Vocês acreditam nisso? Música de Roberto Carlos. A música da entrada da noiva na igreja. Gente, eu ouvi aquilo, eu não acreditei, pastor Rogério. Aí ele vinha com a música do Zezé de Camargo. E depois ele entrava com a pessoa, falar, se você tá esperando o seu marido foi embora. Aí ele entrava com essa ministração. Aí ele falava um versículo, alguma coisa bíblica. Mas em primeiro lugar ele usava todas as músicas. Sabe aquelas músicas que só te remete à solidão, à tristeza, ao desespero, à angústia. Aquilo que você já viveu, que eu já vivi no passado. Eu ouvi, olha, Deus é testemunha. Eu ouvi, é o amor do Zezé de Camargo, que fazia anos que eu não ouvia. Para vocês verem o que nós estamos vivendo. O que são esses dias que nós estamos vivendo? Aí como que você vai viver um cristianismo desse, pastor Rogério? Não tem como, nós temos que andar na contramão de tudo isso. Nós temos que viver esses princípios aqui, essas chaves poderosas que nos levam a viver um cristianismo onde realmente nós desfrutamos da presença do Senhor. Sabe quando você ouve aqueles testemunhos que você fala, não, isso está tão longe de mim, não está não. De você estar numa enfermidade e ver que um homem de branco entrou num quarto de um hospital. Você já ouviu esse testemunho? Parece lenda? Não parece lenda? Parece mentira, né? Não, você está orando, o meu sogro, o pastor Vitor, ele já viu um anjo. Não é verdade, Neemias? Você pensa que isso está longe de um crente? Não, isso é a prática da solitude. Aí você entra num quarto de hospital, uma pessoa está desenganada pelos médicos, aí entra um homem de branco lá, toca naquela pessoa, você já viu esses testemunhos, a pessoa no outro dia amanhece sem nem nada no organismo, ia passar por uma cirurgia, a minha irmã já foi aberta para tirar um problema que ela tinha acho que no útero, no ovário, não lembro, e quando o médico abriu não tinha mais nada. O que é isso? É a prática de uma vida de solitude. Na hora que o Senhor quer agir, Ele vai agir. Mas para isso acontecer na nossa vida, nós precisamos ter uma vida de solitude. Uma vida de entrar no quarto, uma vida de abrir a porta, uma vida de ir em secreto, falar com o nosso Pai, porque a palavra disse aqui onde nós lemos, que Ele que te vê em secreto vai nos recompensar por isso. Ele que nos vê em secreto vai nos recompensar. O que nós temos para hoje no mundo que nós vivemos? Barulho, vozes nos nossos ouvidos, pressão, vozes, pressão. Mas não é isso, o chamado de Deus para a nossa vida, não para nós que queremos viver um cristianismo diferente. Não é isso que o Senhor tem para nós. Hoje Jesus nos convida a sairmos desse mundo barulhento, dessas aglomerações e vivermos realmente a solitude da presença dEle, o desfrutar disso. Ele prometeu para nós lá em Mateus 28:20, eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco. No momento que nós resolvermos abrir o nosso quarto, achar um ambiente para nós fazermos isso, Ele vai estar ali conosco. Ele prometeu para nós que estaria conosco. Quando Ele subiu ao céu, Ele falou assim, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. Eu não vos deixarei órfão, eu vou subir para o Pai, eu vou deixar com vocês o Consolador. O Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está dentro de nós. Sabe a hora que você levanta as suas mãos e diz, Senhor, seja glorificado o teu nome. Ninguém faz isso se não for pelo Espírito Santo. Ninguém levanta as suas mãos, ninguém dá um glória a Deus, motivado pela alegria de adorar o Senhor, se não for pelo poder do Espírito Santo. É Ele que move isso dentro de nós. Aí tem alguns detalhes da solitude que a gente precisa se atentar. Solitude é sinônimo de silêncio. Ninguém vai para a solitude tagarelando, vai ou não? É isso? Nós vamos para um quarto falar com o Senhor, entrar num momento com Deus
sabe? Nesse movimento, falando. Não, nós vamos em silêncio. Em silêncio. E o silêncio, irmão, faz parte da nossa vida. Você já conviveu com alguém que fala demais? Já? Você já conviveu, passou o dia com uma pessoa que cansa os teus ouvidos? Como é difícil? Porque estão rindo aí por quê? Tem alguém aí que fala demais? É muito ruim, irmãos, é muito ruim. Tem horas que a gente tem que fazer um jejum de palavras, sabia? É um dos passos. Não, é um dos passos. Você sabia que é um dos passos que nós vamos falar aqui no final? Um dos passos para a prática da solitude é fazer um jejum de palavra? Tentar fechar a boca um pouquinho? Porque se nós não fecharmos a nossa boca, nós não vamos ouvir a Deus. Se nós não fecharmos a nossa boca, nós não vamos ouvir a Deus. Jesus, quando ele começou o ministério dele, o que ele fez? Alguém sabe, lembra? Alguém pode me ajudar? O que Jesus fez quando ele começou o ministério dele? Eu estou perguntando para vocês não dormirem. Alguém lembra? Deserto, 40 dias sozinho. 40 dias antes dele começar o ministério dele. Quem quer ir para o deserto, ficar com os bichos lá? Porque no deserto tem cobra, no deserto tem um monte de coisa. Mas Jesus foi, e a palavra diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele ficou 40 dias sozinhos. Depois que ele saiu dali, ele foi direto para o Rio Jordão, se batizar e começar o seu ministério. Dali ele já começou a fazer tudo o que ele tinha que fazer. Muitas coisas. Jesus trabalhava, ele falou assim, eu trabalho e meu pai também. Então, em momento algum da vida de Jesus, você viu Jesus parado. Então, olha quanto exemplo ele nos dá. Ele foi para o deserto. Antes de escolher os 12 discípulos, ele foi para o monte, ficou sozinho. Foi orar no monte para poder selecionar os 12. Então, o que eu aprendo com isso? Não tome nenhuma decisão sem antes ir para o secreto. Ouvir o que o Senhor tem para a sua decisão, sem antes ir para o secreto. Para nós não quebrarmos a nossa cara ou tomarmos decisões erradas. Jesus, ele se isolou em Lucas 6,12, quando ele soube da morte de João Batista. Não, aqui foi quando Jesus curou a sogra de Pedro, que depois juntou uma multidão enorme na casa de Pedro. Ele curou aquela multidão, depois ele foi para o monte e se isolou. E em Mateus 14, quando ele recebeu a notícia da morte de João Batista com a cabeça na bandeja, eu acho que aquilo trouxe para Jesus um sentimento tão forte, tão duro, tão injusto de João Batista ter passado por aquilo, que ele foi para o monte se isolar. Em tudo isso em oração. Em momento algum Jesus foi fazer isso para dizer, eu me isolei por me isolar. Não, em todo esse tempo ele foi para praticar a solitude. Depois da multiplicação dos pães, daquela aglomeração de pessoas, daquelas curas que Jesus fez, porque em todo momento onde Jesus estava havia grandes multidões. Na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que nem eram contados naquela época. Depois que ele multiplicou os pães, que ele curou todas as pessoas que estavam ali, ele foi para o monte se isolar para orar. Então, em diversas situações da vida de Jesus, ele praticou a solitude. E quando ele estava prestes a subir na cruz, por mim e por você, ele foi lá para o jardim de Getsêmani. Ele levou discípulos dele com ele. Porém, lá os discípulos até dormiram. Jesus ficou sozinho, passando o pior momento da sua vida. Quem esteve com Jesus Cristo naquele momento? A Bíblia diz que um anjo veio e consolou. Então, o que isso dá de exemplo para nós? No momento mais difícil da nossa vida, no momento do Getsêmani, da prensa, de nós estivermos esmagados pelas situações, se nós buscarmos a presença do Senhor como Jesus buscou lá no jardim, o que vai acontecer conosco? O anjo vai vir e vai nos consolar. Em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso. Eu creio nisso. Para depois nós continuarmos, porque dali, depois do consolo, a Bíblia diz que o anjo colocou a mão sobre Jesus. E depois que ele colocou as mãos sobre Jesus, Jesus se levantou daquele lugar, se restabeleceu as suas forças e disse, Pai, não faça a minha vontade, mas que seja feita a tua. Aí ele foi para a cruz, cumprir todo o propósito que ele teve para salvar toda uma humanidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje.
Aleluias. Foi através do sacrifício de Jesus. Mas antes disso, Jesus padeceu. A Bíblia diz que naquela oração de Jesus, o suor dele era sangue que saía dos poros do... É um processo super difícil de acontecer. Mas as veias, elas dilatam os vasos sanguíneos e aquela água que sai do corpo, o sangue vem junto. Então Jesus passou esse momento lá no Getsemane, para dar a mim e a você o momento hoje de nós praticarmos a solitude com Ele. Jesus já ganhou para nós isso. Quando eu e você levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus Cristo, Jesus nos tirou de um quadro de solidão. Porque por maior que seja a aflição do justo, a Bíblia diz que o Senhor livra ele de todas. A Bíblia diz que se o justo cair, o Senhor vai lá e levanta. Então, por maior que seja a nossa dor e a nossa tristeza e a nossa dificuldade, se nós estivermos desfrutando da presença do Senhor, é tudo muito mais fácil. Você pode ver que a luta do crente, estou falando do cristão, de verdade, é diferente da luta de quem não tem Jesus Cristo. É muito diferente, porque nós passamos pela prova, como disse o irmão Lázaro, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, mas você confia no Senhor. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã, mas eu confio no Senhor, porque a minha vida e a sua vida está depositada na mão dEle. Então é isso, é a prática. Jesus praticou a solitude para nos dar o direito de hoje nós praticarmos e gozarmos disso com Ele. E Ele prometeu para nós. E hoje eu quero que você faça um compromisso diante do Senhor de fazer a prática da solitude. Olha o que o pastor Júnior está fazendo com essas leituras bíblicas. Eu falei para ele hoje na mensagem, esse é o meu pastor, isso é cuidado. Isso é cuidado. Todo dia ele está movendo a igreja a ler um capítulo da Bíblia, dos evangelhos. Irmãos, aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Não desperdice esse momento. Não desperdice. Não deixe passar. Às vezes eu me atraso, quando eu vou lá eu leio 2, 3 de uma vez. Mas eu leio e eu aproveito, eu saboreio aquilo. É o pão diário. O pastor Júnior, através do Espírito Santo, está proporcionando para nós um pão diário, a porção do dia. O pão nosso de cada dia, Jesus orou, nos dai hoje. Jesus não estava falando só de pão material. Ele estava falando de um pão espiritual. Porque ele estava falando, várias vezes ele falou, eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou a água. Eu sou a fonte da água da vida. Aquele que beber desta água não tem mais sede. Não tem mais sede. O mundo vive numa sede por tantas coisas. Tantas coisas. Mas aquele que tem Jesus Cristo, de nada tem falta. Aleluias. Glória a Deus. Ninguém pratica a solitude sem fazer silêncio. Silêncio é o contrário do grito, né? Só fica em silêncio quem tem segurança. Se nós temos medo, nós gritamos. Então o que nós temos que fazer? Se abster um pouco de falar, para ouvir o Senhor. Ouvir na nossa alma a palavra dEle. Agora nós vamos falar uns passos para a solitude. Vamos começar de pequenas atitudes, para nós chegarmos na prática das atitudes maiores. Amém? Estão comigo ainda? Vamos lá, para as pequenas práticas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto de ficar sozinha, não sei se vocês gostam. Eu gosto de limpar minha casa e ficar sozinha, deitada em algum lugar. Ou no quarto, ou na sala, mas eu gosto de estar sozinha. Mas para nós gostarmos de estar sozinha, nós precisamos gostar da nossa companhia. Porque senão, é verdade, senão você não vai gostar de ficar sozinho. Porque você não vai suportar você mesma. É ou não é? Então, para isso nós precisamos praticar a solitude, porque se nós tivermos a presença do Senhor em nossa vida, nós vamos ser pessoas melhores. Aí nós vamos gostar mais da nossa própria companhia, né? Então vamos para as pequenas coisas que nos podem impulsionar
a vivermos a prática da solitude. Essas disciplinas, irmãos, estão ligadas a ações. Não é só meras palavras, não. Se nós não praticarmos isso aqui, simples assim, é melhor nem vir para ouvir, porque é melhor, sabe, não ter que responder por nós sabermos e não praticarmos do que nós ouvirmos, né? Então, se nós não praticarmos, eu me embananei, né? Não, eu falei certo? É melhor não ouvir, porque quem é muito dado, a muito será cobrado. É meio que inocente, porque a palavra está, independente dela ser ministrada aqui no altar, na minha casa tem umas 10 Bíblias. Pequena, grande, média, branca, preta. Na sua casa deve ter também uma porção de Bíblia. Então, independente da palavra ser ministrada no altar, nós temos acesso à palavra, não somos inocentes. Mas se nós não formos praticarmos essas disciplinas que vai nos fazer cristão realmente para desfrutar da presença do Senhor, é melhor nem virmos ouvir. Porque é melhor, porque nós vamos responder mais caro se nós ouvirmos e não praticarmos, né? Porque o apóstolo Paulo diz que é melhor como que é aquele versículo? Alguém me ajuda a lembrar? Do ouvinte e do praticante? Pode pesquisar aí o Hélito e colocar, por favor? Alguém ajuda o Hélito aí a achar o versículo? Está na Bíblia, irmão. Vou fazer igual o pastor Luiz Hermínio. Está na Bíblia. Eu não sei onde está, mas está na Bíblia. Que é melhor ser praticante do que ser ouvinte da palavra, né? É bem isso aí, né, Wellington? Digita aí que você vai achar. Vamos para as pequenas práticas, para nós encerrarmos. Primeiros momentos da manhã. Dedicarmos um tempo de solitude. Olha, se existe uma coisa mais preciosa e mais gostosa, é você fazer um cafezinho, pegar uma xícara de café, tomar a Bíblia e ler um trecho da palavra tomando um cafezinho. Não sei se você já praticou isso, mas já aí. É maravilhoso, irmãos. Para quem gosta de café, então, é você unir o útil ao agradável. Como está escrito aí, Lucas? Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando. A versão do Lucas está escrito, iludindo a vocês mesmos. Então é isso aí, é melhor nem ouvir do que ouvir não praticar. Isso é para mim, tá? Eu estou falando aqui porque é uma coisa muito séria. Vamos lá, os primeiros momentos da manhã, fazer uma prática da solitude. Ler um trecho da palavra, meditar nela, orar em cima daquilo que você leu, voltar, se você não entendeu, volta, nem que seja um versículo apenas. Quando você está no congestionamento, sabe aquele congestionamento que não anda? Ao invés de você ficar comendo, eu ficar comendo, ou ficar murmurando, ou ficar com o rádio ligado em outras coisas, vamos começar a fazer a prática da solitude num congestionamento. Uma pausa de descanso durante o dia, na hora do seu almoço, ou de um café. Eu já vi a irmã Regina falar que a prática dela de oração e de solitude é dentro do banheiro. Quantas empresas que têm funcionários que têm um altar de adoração dentro de um banheiro? Sim ou não? Não é verdade? Quantos funcionários de grandes empresas que faz a prática da adoração, da oração, da solitude dentro de um banheiro? No momento que você está na rua, está em algum lugar, se depara com um pássaro, uma flor, uma árvore, uma beleza da criação. Todo dia eu ouço, na tarde, vem um passarinho numa planta que o Claudinho me deu e ele canta. A coisa mais linda, irmãos, todo dia ele vai lá cantar. Ele senta um pouquinho no galho da minha árvore, da lado da planta, e dali de dentro de casa parece que ele está cantando dentro de casa. A coisa mais linda. Se eu parar um pouquinho do que eu estou fazendo e admirar aquele passarinho, ali vai haver dentro de mim um sentimento que vai adorar o meu e o Criador daquele passarinho. É verdade ou não é? Na hora da refeição, nós podemos até fazer diferentes. Isso são práticas que esse livro aqui está nos dando, dicas, tá? Nós podemos até fazer diferente. Ao invés de orarmos de qualquer jeito, porque muitas vezes a gente fala, Senhor, abençoe meu alimento, muito obrigado, amém.
nós poderemos ficar um pouquinho em silêncio. Sabe, quando você se debruça assim, fica só um pouquinho em silêncio. Talvez não precise nem você falar nada, mas faz a prática também do silêncio. Antes de orar, né? Ele dá uma pausa, o pastor Vitor dá uma pausa. Aí parece que ele nem vai começar a oração. Daqui a pouco ele começa a oração, a coisa mais linda. Parece que ele toma um fôlego. É como se ele estivesse dando um tempo, pedindo uma licença, como a Sheilinha falou, para entrar na presença do Senhor. Tudo isso é prática, irmãos. E é aquilo que eu falei. Tentar disciplinar o ato de falar. Sabe aquela falação nossa de todo dia? Sabe aquela coisa que você não... Sabe, toda hora você quer ligar, toda hora você quer responder a mensagem, toda hora você quer ver, você quer comentar. Essa prática aí, pelo menos um dia da semana, silencie um pouco. Se nós praticarmos, nós vamos entender o que é isso. Se nós começarmos essa prática. E como viver essa solitude? Com compromisso, que é a atitude de hoje em diante. Eu não sou mais leiga no assunto. Então, ou eu tomo a atitude para viver, ou eu vou viver do que eu vivi hoje, ontem, a semana passada. Como viver? Separar um lugar para isso. Ninguém vai praticar solitude no meio de pessoas. Você vai ter que se reservar em algum lugar. E se organizar, para que um telefone não toque, para que ninguém te chame. Se você for para praticar a solitude, nem leve o telefone. Porque se você levar, você não vai resistir quando ele tocar a mensagenzinha. Isso é fato. O que nós temos que fazer para começarmos a fazer essa prática? Em primeiro lugar, trazer a consciência do amor de Deus por nós. Quem eu fui. Se você pensar da onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor me tirou, já vai sair da minha boca uma palavra de gratidão. Senhor, muito obrigada, porque eu não estou perdida nas trevas deste mundo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou dos vícios, do lamaçal do pecado, e me transportou para o seu reino. Se nós lembrarmos deste amor, nós já vamos ter na nossa boca a primeira palavra da nossa prática da solitude. É uma palavra de gratidão. Você pode colocar uma música, um louvor instrumental. Tem louvores que você nem precisa ouvir a letra do louvor. Eu vou te dar um exemplo de um louvor. Só de você ouvir o instrumento dele, você já mexe com você. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Toca um pouquinho, Lucas, esse louvor. Se nós ouvirmos só o instrumento desse louvor, já vai mexer um pouquinho com você. Então, o escritor desse livro nos dá a dica. Coloque um louvor sem a música, sem a letra, para nós sentirmos a música. E essa música penetrando dentro de nós e vai nos arremessar a querermos estar perto do Senhor. Olha que coisa linda. Feche os teus olhos um momento. Aleluias. Glória a Deus. É diferente ou não é? Orar em voz alta, ouvir as suas próprias palavras, seja de adoração, ou seja da sua oração, ou seja da leitura da palavra. Isso você estando num ambiente que só está você, vai gerar dentro de você um efeito diferente. Vai gerar dentro de nós um efeito diferente. Nós vamos ouvir aquilo que nós estamos falando.
Então aquilo já vai cair dentro do nosso coração muito mais rápido. E ter sempre um caderninho em suas mãos para você fazer anotações. Seria os passos de uma prática, de uma atitude, de tomar atitude para praticar a solitude. Nesse caderninho você pode colocar pedidos de oração, palavras de gratidão, fazer anotações, mas que tenham, sabe, uma cadernetinha só para você, a data que você está fazendo. Nem que a gente comece, irmãos, uma vez por semana. Depois a gente vai começar 2 vezes, 3 vezes. Depois vai ser diário. Aleluias. E nessa disciplina, ela tem ela é a solitude / comunhão. Por quê? Eu fiquei pensando, por que o autor do livro colocou a comunhão junto com a solitude? Poderia ser a comunhão uma outra disciplina, porque nós temos o dever de termos comunhão uns com os outros. Mas ele linkou uma coisa com a outra, por quê? Se nós tivermos a prática da solitude, se nós termos essa comunhão com o nosso Deus, vivermos, desfrutarmos da presença dEle, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Nos tornando pessoas melhores, com certeza, nós vamos ter comunhão muito mais sincera, muito mais de amor, muito mais de entrega uns com os outros. Aí nós vamos viver realmente no coletivo o que é o cristianismo e o que é ser igreja. Porque a igreja do Senhor é eu e você, Jesus e eu, você e Jesus. Isso se torna a igreja do Senhor. Então a verdadeira comunhão é o irmão ver Jesus em mim e eu ver Jesus no irmão. Eu poder ver Jesus nas atitudes da Eliana. Eu poder ver Jesus no Renato, na Priscila. Eu poder ver da personalidade de Jesus nas atitudes de vocês, e vocês poder ver isso em mim também. Então isso é um fruto, essa comunhão de nós praticarmos também com os nossos irmãos, é o fruto da solitude. É um fruto da solitude. Porque quando nós estamos amargos, não sei se você já viveu isso, mas você já passou alguma fase da sua vida que você está amarga, a primeira coisa que você faz é se isolar das pessoas. Você não quer ter contato com ninguém, porque você está amarga, você não está suportando nem você mesmo. Isso é muito comum, mas e também é muito comum quando nós estamos aqui, porque a primeira coisa que a gente faz para nos deixar assim, nós passamos a não orar, a não buscar o Senhor. Por isso que nós estamos vivendo daquela forma, esse tipo de amargura dentro de nós. Então, isso é o contrário da comunhão, porque eu vou estar bem comigo mesma, desfrutando da presença do Senhor, e em comunhão com os meus irmãos, desfrutando da presença do Senhor, junto com vocês. Eu lembro que uma vez eu estava num culto, ali na casa de refúgio, eu vi a atitude de um irmão, o Márcio, estava tentando lembrar o nome dele. Na hora que ele levantou as mãos, que eu olhei para o lado, que ele estava com as mãos levantadas, adorando o Senhor, aquela atitude, aquele gesto dele foi como uma flecha no meu coração. As lágrimas desceram nos meus olhos de ver o gesto de adoração do Márcio na casa de refúgio. Isso, eu só posso desfrutar disso se eu estiver em comunhão com meu irmão. Porque se eu não estiver em comunhão com a Eliana vai estar no momento dela de adoração, eu vou olhar para ela e eu vou ignorar ela. Eu vou olhar para ela com desdém. Ou eu vou criticar, vou achar que ela quer ser mais santa, né, Mi? Que ela quer ser melhor do que eu, que não levanto a minha mão. Vocês entendem? Estão entendendo o que é o fruto da solitude? Nós vamos desfrutar dessa comunhão como igreja do Senhor, como filhos de Deus. Mas para isso a gente tem que começar a prática sozinhos, para que nós venhamos desfrutar da comunhão. Ficou claro assim, da forma que foi explicado? Está claro? Agora eu queria que você fizesse um compromisso diante de Deus, porque eu vou fazer também. De nós começarmos nas pequenas coisas a desfrutarmos da solitude, da presença do Senhor. Porque senão não adianta, Jair.
Nós vamos sair daqui e amanhã nós vamos estar no mesmo ritmo de vida. Nem que eu tenha que levantar mais cedo, irmãos, para fazer isso. Mas eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero praticar isso. Eu quero viver porque eu quero ter experiências disso. Eu quero ter. Eu quero ter. E eu sei que você quer também. Senão a gente vive muito vazio. Muito vazio. Então, os 7 passos é isso. É os primeiros momentos da manhã, aproveitar um congestionamento, ter uma pausa de descanso, repararmos a beleza da criação, na hora da refeição, disciplinar as nossas palavras e tentar viver da melhor maneira possível, pelo menos um dia do mês, um dia da semana sem falar muito, para que nós venhamos a praticar isso. E como viver? Entender que Jesus morreu pelos meus e pelos pecados dos meus irmãos. Buscar pessoas para se doar por essas pessoas. Sermos pessoas juntas para servirmos no reino e ter a mesma causa. A mesma causa nós já temos, que é o reino do Senhor. Então, para nós desfrutarmos dessa comunhão, nós precisamos servir uns aos outros, que nós vamos ver isso em outra disciplina. Nos doarmos para as pessoas. Hoje nós vivemos em um mundo tão desenfreado que nós não temos tempo de ouvir as pessoas. Olha que tristeza de vida que a gente vive. A gente não tem tempo de ouvir alguém. Se alguém tenta falar alguma coisa com a gente já se esquiva daquilo, porque você não vai ter tempo de dar atenção para a pessoa. E isso é muito triste no mundo que a gente está vivendo. Então, para nós desfrutarmos disso, meus irmãos queridos, nós temos que começar nas pequenas coisas a praticar a solitude. E eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer um compromisso com o Senhor nessa noite. Você está comigo? Está comigo nesse compromisso? Nós vamos... O Jair orou aqui para destravarmos a nossa vida de oração. Para o Senhor destravar a nossa vida de oração. Eu quero convidar você neste momento. Nós vamos orar por todas as disciplinas que nós já ouvimos, pelos temas das disciplinas que nós já ouvimos até agora. E se nenhuma delas nós colocamos em prática, nós vamos orar em cima disso. Para o Espírito Santo vir nos destravar. Para nós voltarmos às nossas origens, que é praticar a palavra do Senhor. E eu quero que você coloque a tua mão no seu coração. Você vai fazer um compromisso com o Senhor neste momento. Eu quero que você abra a sua boca. E peça perdão ao Senhor se até agora você não praticou nenhuma dessas disciplinas. Que é a meditação, a oração. Talvez você orou, mas aquela oração que você não sente nada. Tem horas que a gente fala na oração. E você levanta da oração mais seco do que você se ajoelhou. O jejum, o estudo da palavra, não é o ler a palavra, é o estudar a palavra. Estudar é diferente. A simplicidade e a solitude são 7 disciplinas que nós aprendemos até aqui. E eu quero que você firme um compromisso com o Senhor perante os céus nessa noite, nós praticarmos principalmente o que nós estamos vendo hoje, ouvindo hoje. A solitude, as pequenas atitudes de nos mantermos não isolados, mas termos esse tempo para desfrutarmos da presença do Senhor. Tem tantas pessoas que a gente quer estar perto, mas quando chega na hora de nós estarmos sozinhos com o nosso Deus, nós não temos esse momento com Ele. Então é disso que eu estou falando, amém? Pode falar com Deus. Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, hoje o Senhor está nos dando mais uma chance, Senhor, de nós termos um modelo de vida diferente. Todo dia o Senhor nos dá uma chance, mas hoje, Senhor, mais uma delas. Nós entendemos mais um princípio da Tua palavra, que o Senhor mesmo praticou, meu Jesus. O Senhor não começou seu ministério de qualquer forma. Em primeiro lugar, o Senhor foi desfrutar de uma solitude. E quantas vezes o Senhor repetiu essa atitude no seu ministério, nos 3 anos e meio que o Senhor esteve na terra?
E o Senhor nos dá esse princípio tão forte, tão profundo e tão bom, Senhor. O mundo, Senhor, ensina que na hora do estresse, na hora da correria, a gente tem que parar, respirar fundo. Tá, isso até faz bem, isso até nos ajuda. Mas a gente vai sair daquele momento, vai sair do mesmo jeito. Agora, se nós entrarmos, Senhor, no secreto contigo, nós vamos levantar do secreto contigo diferente. Nós vamos viver uma experiência que nós nunca vivemos na nossa vida. E eu quero firmar um compromisso com o Senhor aqui nessa noite. Eu quero começar nas pequenas coisas, Senhor. Nem que seja 5 minutos, pequeno tempo, mas eu quero começar a prática dele. Eu não posso viver, Senhor, uma experiência grande se eu não começar pelo pequeno. Eu não posso, Senhor, viver algo grande se eu não entrar no pequeno. E a atitude de entrar no secreto é minha. É eu que tenho que abrir a porta, Senhor. É eu que tenho que entrar no meu quarto. É aí no secreto é o Senhor que vai se revelar para mim. E a tua palavra nos diz que essa recompensa o Senhor vai nos dar. Porque o Pai que te vê em secreto vai nos recompensar por este momento. E aqui, Senhor, está a sua igreja firmando um compromisso contigo. Essas práticas, Senhor, dessas disciplinas, Pai, a oração, a meditação, o jejum, a simplicidade, Senhor, o estudo da tua palavra, a solitude, Senhor. Nós precisamos viver isso, são coisas fundamentais na vida do cristão. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, nos ajuda a romper. Nos ajuda a romper, Espírito Santo, destrava, Senhor, as nossas atitudes. Faz-nos mudar, Senhor, porque nós temos que tomar atitudes. Se na nossa vida normal, do dia a dia, nós somos todo momento impulsionados a tomar atitudes para poder viver a nossa vida melhor, quanto mais no espiritual, Senhor. E tudo que o diabo quer, Pai, é travar, é nos travar, é nos jogarmos nas aglomerações, nos barulhos dessa vida, deste mundo, desse sistema maldito, Senhor, que a tua palavra diz que já está no maligno. Destrava, Senhor, a tua palavra nos diz pelo apóstolo Paulo que o inimigo cega o entendimento das pessoas para que não te vejam, Senhor. Nós queremos te ver, nós queremos te ouvir, Senhor, mas para isso nós temos que tomar atitudes. Então venha nos destravar nessa noite, Espírito Santo. Eu me coloco à disposição, eu me coloco à tua disposição. Me destrava, Senhor, para a oração, para o jejum, para meditar na tua palavra, como o salmista dizia: bem-aventurado, feliz é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Não só a vida deste homem e dessa mulher é feliz, mas a família, os filhos, a esposa. Ah, Senhor, como é diferente, Pai. Nos ajuda a ser praticantes, se nós não estamos enganando, iludidos a nós mesmos, Senhor. Oh, Espírito Santo, destrava a nossa vida para o jejum, para a oração, Senhor. Nós não precisamos nem ajoelhar, nós temos o acesso contigo, não precisamos do sacerdote mais, não precisamos do pastor Júnior para falar com o Senhor. Nós não precisamos de nenhum obreiro, de um pastor, de um intercessor. Nós só temos que tomar atitude de falar contigo, Senhor. O céu está aberto a nós. Aleluia. A tua palavra diz que o novo e vivo caminho já foi aberto. Aleluia. Nos ajuda, Pai, a nos desligarmos da nossa vida terrena, Senhor, e vivemos, Pai, a prática dessas disciplinas. Nós nos submetemos a tantas coisas, submetemos, Senhor, aos nossos pais, submetemos a uns aos outros, submetemos, Senhor, ao nosso superior, submetemos a tantos, mas nós não submetemos a tua palavra.
Nos perdoe, Senhor, nós não nos submetemos à tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, nós pedimos a ti, nos ajuda nessa noite. Nos ajuda, nós precisamos sair daqui e sermos diferentes, Senhor. Pai, toda frieza, toda falta de vontade, neste momento nós colocamos por terra, Senhor. Nós queremos usufruir, desfrutar da tua companhia. Desfrutarmos da tua companhia, Senhor. O Senhor prometeu que estaria conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós queremos desfrutar disso, Senhor, não em palavras, mas em experiências tremendas contigo, Senhor. Senhor, muito obrigada, porque hoje, Pai, hoje se abriu uma porta para nós, hoje se abriu uma chave, o Senhor entregou uma chave em nossas mãos, e nós podemos abrir, Senhor, coisas maravilhosas na nossa vida, tanto em família, Senhor, como no nosso particular. Nós queremos te agradecer, Pai, por este momento que estivemos aqui. Queremos te adorar, porque o Senhor fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. O Senhor fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos um pastor que cuida de nós. O grande pastor das ovelhas, o bom pastor, Ele que cuida de nós. Muito obrigada, Jesus. Nós queremos te adorar nessa noite, exaltar o teu nome, declarar aqui, Senhor, junto com os céus, que seja exaltado o teu nome sobre toda a eternidade. Oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos te aplaudir agora, porque nós somos gratos, Senhor, por este momento tão lindo, Pai. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Tua presença, tua presença, tua presença. O maior dos sentimentos que um coração humano pode sentir é a presença do Senhor. Não há nada neste mundo que substitua a presença do Senhor. Nada vai substituir a felicidade da presença do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Levante a sua mão junto com a minha. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, não só nesse momento, mas durante o restante dessa semana. E aquele que crê, diga comigo, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá para a tua casa, Deus te abençoe. Você que acompanhou esse culto pelas redes sociais, o Senhor visite a tua vida, amém? Em nome de Jesus, aleluias.